Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Eu já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava o que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer.
Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou. Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então, tu és rei? Jesus respondeu. Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo que é da verdade escuta a minha voz. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Golgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu:
O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho? Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que o transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava aberto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que leva Jesus para a cruz? E qual é a causa de sua paixão? O que leva Jesus para a cruz e é a causa da paixão de Cristo e também as nossas é o excesso de confiança que os homens têm em si mesmos.
nas próprias certezas, nas próprias expectativas, na própria razão e na própria presunção. A maturidade, meus irmãos e minhas irmãs, dentre outras coisas, dos cabelos brancos, da experiência de vida adquirida, tem como tesouro principal recolhido do tempo. Tem como tesouro principal recolhido do tempo a capacidade de olharmos para nós mesmos e não sermos tão ciosos daquilo que sabemos e das nossas certezas. A maturidade, a vida espiritual, o amadurecimento tem a ver com uma salutar desconfiança de si. É assim que surge a filosofia. Ela é instaurada pela frase de Sócrates, que, sendo conhecedor de muitas coisas, sabe-se sábio da maior de todas elas. Eu sei que nada sei. A humildade, portanto, de saber que nós ignoramos muito mais do que sabemos, é fundamental para que nós não nos devoremos uns aos outros e a nós mesmos, porque não é isso que nos deixa tão ansiosos, o excesso de expectativas, de futuros, de projeções, de presunções sobre nós e sobre os outros. A humildade é profundamente necessária para a nossa vida espiritual e para a nossa vida de fé, porque a humildade é a virtude que vivifica e protege todas as outras. O que é a generosidade se não for vivificada pela humildade? É presunção. O que é a coragem se não for revestida pela humildade? É temeridade. O que é a justiça se não for revestida da humildade? Leva-nos a colocar na posição de régua do mundo. A humildade, portanto, a desconfiança de si salutar que caracteriza o amadurecimento, é aquilo que vivifica e protege todas as virtudes. Os judeus eram ciosos de si, no evangelho que nós escutamos. Imaginemos, no versículo 28 do capítulo 18 que acabamos de escutar, os judeus não queriam contaminar-se. Era necessário tirar os corpos, executar rapidamente a pena capital de Jesus para que assim pudessem comer a Páscoa. Vemos também no capítulo 19, versículo 7, os judeus que dizem, temos uma lei, e segundo esta lei o Cristo deve ser crucificado. Vemos no versículo 12, capítulo 19, se soltas esta lei, não és amigo de César. Aonde leva o cinismo dos judeus, eles mesmos, revoltados com o domínio do imperador romano, apelam a Pilatos a amizade a César. Vemos no versículo 40 do capítulo 18, solte-nos não o Cristo, não o justo, mas o malfeitor, Barrabás. Vemos no versículo 15 do capítulo 19, nós não temos outro rei senão César. Vemos em cada um desses versículos citados neste sermão, e sobretudo neste em que os judeus dizem que não tem outro rei senão César, a prostituição da esperança messiânica. Em nome das próprias certezas, os judeus tornam-se adúlteros do amor de Jesus Cristo, do amor do esposo por Israel. Preferem o ritual, o externo, a exibição, a postagem, a essência e a justiça. Lembrando-nos daquilo que diz o Salmo 94, no versículo 20. Quando o Salmo 94 diz o que é a característica do ímpio, daquele cujo coração foi abandonado pela justiça de Deus, assim diz, o ímpio é aquele que age mal, tendo a lei por pretexto. A chave para entendermos tudo aquilo que de mal existe neste mundo, das paixões e dos homicídios que nós causamos uns dos outros, é a perversidade. Repare, por detrás de relatos de violências de homem sobre mulher, há sempre esta perversidade. Olha o que você me levou a fazer. Fiz porque te amo, fiz porque sinto ciúmes.
Nós podemos cair neste risco de nos julgarmos uns aos outros segundo a nossa medida hipócrita. Nós nos condenamos e devoramos nos outros aquilo que não somos capazes de enxergar dentro de nós. Esta é a característica da qual devemos fugir. Não podemos chamar aquilo que é errado de certo somente por aquilo que nos apetece. Porque o nome que a isto se dá, as Escrituras e também a psicanálise, é a perversidade. Nós nos caímos nas perversidades quando deixamos nos levar pelas nossas sombras, pelas nossas aparências e pelos nossos ressentimentos. É preciso tomar sempre um cuidado. Lá onde nós quisermos nos encher das aparências, das desculpas, das presunções e dos ritos, ali já se ausentou a graça de Deus e a autenticidade do seu amor. Nós, quando temos que transbordar nos cálculos e na exibição daquilo que não levamos, estamos antes de tudo, da vida que não levamos, estamos antes de tudo diante de uma vida vazia. E é a este Deus que pode ser morto pelas instituições religiosas. É a este Deus que Nietzsche, na sua obra Assim Falou Zaratustra, declara que está morto. Não este Deus que nós adoramos, porque este Jesus Cristo, se somos segundo a sua verdade, passa pela morte para garantir a vida. Mas este Deus das instituições religiosas que pode ser hipócrita. E diz Nietzsche, Deus está morto, nós o matamos. Com nossa hipocrisia, com nosso ressentimento, com nossa falta de amor, com nosso excesso de devocionismos, de tradicionalismos, com o nosso amor por tudo aquilo que é mal, por tudo aquilo que retira do outro o desejo de ser segundo o desabrochar da sua própria vida e quer fazê-lo curvar-se às nossas expectativas, à nossa hipocrisia, à nossa visão de Deus e dos outros. Sim, Nietzsche tem razão. Este Deus está morto. Este Deus falso é o que leva Jesus para a cruz e o que pode nos levar a matar uns aos outros, inclusive quando este Deus se encontra dentro de nós, sobre a pecha dos nossos egoísmos. É preciso tomar cuidado para não tentarmos compensar as nossas feridas e as nossas amarguras, nos punindo uns aos outros, tendo as nossas próprias leis, as nossas próprias medidas e a própria religião como pretexto para a nossa perversidade e para a nossa iniquidade. E em linguagem psicanalítica, quando isto acontecer, quando nós estivermos seguindo este falso Deus das leis, dos preceitos, do ritual, da aparência, do devocionismo e da pouca justiça, nós certamente estaremos longe da graça. Nós certamente estaremos próximo do homicídio de nós mesmos e um dos outros. Nós certamente estaremos longe de Jesus Cristo, que é o Deus da vida. Pilatos também era alguém que era cioso de si e das próprias certezas. Ele volta-se para Cristo no versículo 10 do capítulo 19 e diz: eu tenho autoridade para te prender, para te soltar. Pilatos, assim como nós, quando estamos feridos e não nos deixamos reconciliar pela graça e vivificar pela humanidade, confunde a autoridade com o exercício banal do poder. Lembremos-nos aqui de uma citação de Calderón de la Barca. Já sei que se para ser o homem escolher pudera, ninguém o papel quisera do sofrer, do padecer. Todos quiseram fazer, mandar, reger, sem advertir e sem ver que em ato tão singular aquilo é representar, mesmo ao pensar que é viver. Quanto mais vazio houver numa alma, quanto mais longe estiver da graça de Deus, quanto mais ensurdecida pela própria certeza, maior será a tendência de querer governar, mandar, julgar e criticar os outros. Este é certamente um testemunho inequívoco da amargura de um coração, a maneira violenta com a qual destila ódio sobre a vida dos outros, sobre a roupa dos outros, sobre o comportamento dos outros. E esta, como dizia, é a chave em linguagem psicanalítica para a perversidade. Trata-se, quando assim vamos nos comportando, do grande retorno dos nossos recalques, não é?
Quando nós não deixamos que a graça de Deus nos cure, nós vamos amontoando amarguras, inclusive projetando sobre a religião, para que talvez nos castre. E o que volta no nosso avesso é terrível, porque cheios de religião, de prática, de devoções e de exibições, atrás de nós está um rastro de destruição. Há tanta gente que serve a este Deus que criticava Nietzsche, o Deus que está morto, da aparência, do ressentimento, da amargura. Há tanto tempo de caminhada e de prática e repetições, e há muito pouco de essência, de verdade, de amor, de justiça, de gentileza. Não, nós devemos buscar não o poder e não a aparência, porque tudo isso pode nos colocar no lugar da dissimulação, que nos levará a devorarmos uns aos outros, mas é preciso que nós nos comportemos com a essência. É linda a etimologia da palavra essência no grego. Aqui Pilatos menciona sem saber porquê. Essência no grego é exousia. A autoridade é isto, a essência, exousia, quer dizer ser conforme a essência. O poder, a exibição, o poder dizer isto ou aquilo, tudo isso pode ser vazio e sem sentido. Tudo isso mata Deus dentro de nós e dentro dos corações dos outros, mas a autoridade verdadeira, do grego exousia, ela é conforme a essência. A autoridade é o que devemos buscar para que não sejamos como Pilatos, perversos, perdidos de nós mesmos, indecisos, oscilantes, e tenhamos sempre um termômetro em nossa vida, porque aqueles que nada são tendem a querer sempre mandar nos outros. Lembremos-nos ainda, voltando sobre os judeus, o próprio Cristo, no capítulo 18 do seu Evangelho, diz que haveria de contar uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano, porque os judeus confiavam demais em si mesmos e, portanto, desprezavam os outros. O que pode ser acrescentado a um copo que está cheio? Se nós já sabemos tudo sobre Deus, tudo sobre os outros, tudo sobre a verdade, que espaço haverá para que nós encontremos a sua graça? Se sobram em nossas vidas as expectativas, os ideais, os cálculos, as razões, a hipocrisia, que espaço haverá para a misericórdia? Nós terminamos sendo homicidas, matando a nós mesmos pelos padrões que não conseguimos corresponder e terminamos sendo homicidas uns dos outros. Até Pedro, irmãos e irmãs, o discípulo da prontidão da fala, até Pedro põe-se a negar o Cristo. Até Pedro sofre da violência das próprias certezas. Ele mesmo que disse que seguiria a Cristo, diz, não sou. Quando o medo o invade, porque a sua coragem não era vivificada pela humildade, torna-se temerário. Perde-se o próprio Pedro pelo excesso de confiança que tem em si mesmo, assim como nós nos perdemos quando somos ensurdecidos pelas nossas próprias certezas e não temos espaço para os outros e para Deus. Onde se encontra então, irmãos e irmãs, o caminho para o retorno? Para que nós não nos firamos, não nos matamos e não sejamos ensurdecidos pela nossa vontade de ter, de poder, de executar e de fazer. O caminho do retorno está na cura das nossas paixões. Cura das nossas paixões que começa por aquilo que Pilatos não é capaz de perceber. O próprio Cristo, no versículo 38, diz a Pilatos, todo que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos não é capaz de perceber a verdade, que não é uma palavra, não é uma posse nossa ou da nossa hipocrisia. Nós, às vezes, cometemos sincericídios, não é? Estamos cheios de verdades e assim vamos chicoteando uns aos outros. Não. Cristo, no seu silêncio, apela para o fato de que a verdade é Ele, a sua pessoa, o bálsamo da sua palavra e da sua graça. E ele diz, todo aquele que for da verdade será capaz de escutar a minha voz. Lembrando-nos aquilo que ele diz no capítulo 10 do Evangelho de João. Se nós escutamos a Cristo, não a nós, não a nossa presunção, se não somos tão rápidos em falar, em julgar e apontar, mas em escutar e acolher, descobrimos-nos como os discípulos de Jesus Cristo. E aqui recordo-me daquilo que diz Santa Teresa d'Ávila quando se pergunta: o que é a humildade?
Nós às vezes imaginamos que a humildade significa poder disfarçar-se quando alguém nos elogia, quando alguém aponta algo de bom em nós, não é? Nós às vezes somos revestidos de um certo sincerismo vaidoso. Não, eu não vou assumir que eu canto bem, não vou assumir que faço isso ou aquilo. Ou então num grupo e cercado de grupos na igreja ou em qualquer lugar, a atmosfera nos leva a nos revestirmos de uma falsa humildade, diz Santa Teresa d'Ávila. Não, a humildade é caminhar na verdade. Caminhar na verdade. Porque, lembrando-nos daquilo que diz François La Rochefoucauld, a virtude não iria tão longe se a vaidade não acompanhasse. Nós temos que tomar cuidado para não sermos virtuosos diante dos homens, para não termos práticas religiosas só de algum tempo, para não exibirmos isto ou aquilo, seja nas nossas vestes, no nosso canto, nos nossos terços, porque o que nós imaginamos ser virtude pode ser, segundo diz La Rochefoucauld, pode ser vaidade. Não raro, às vezes, nós nos comportamos desta ou daquela maneira, não tanto porque experimentamos o Cristo e escutamos a sua voz, mas é porque por detrás da virtude, não raro, há certas exuberâncias que aproximam do vício. Não. A verdade, a humildade, segundo Santa Teresa d'Ávila, é a humildade de caminhar com a verdade, diríamos nós. A humildade de escutar a verdade e entender que ela não é uma posse nossa. Lá onde nós quisermos ter posse da verdade sobre os outros, nós terminaremos como no Evangelho desta paixão, sendo homicidas. A verdade caminha entre nós. A verdade nos possui, a verdade é o encontro com Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.